Aqui no Geografia Tupizera você já viu várias aulas com o Far Cry 5. Eu sou o professor Josiel e hoje a gente tem a primeira aula com o Far Cry 4, pessoal. Já vamos mudar a nossa rota porque o perigo está ali na frente. Enfim, pessoal, o Far Cry 4, ele se passa na Índia aos pés, nada mais, nada menos de quem? Dessa grande e incrível cordilheira que é a Cordilheira do Himalaia, que fica entre a Índia, Nepal, China. Pois bem, pessoal, o que a gente vai conversar hoje? A gente vai conversar sobre a vegetação e a altitude. Uma das coisas que a gente tem que ficar atento aqui no Far Cry 4, eu acho muito exagerado, é o quanto a vida animal ela é capaz de acabar com a tua jogatina, o teu game. No caso aqui, a gente está gravando uma aula. Pois é, eu estou caminhando aqui no meio da vegetação, pode vir uma serpente, pode vir do nada do ar uma águia, pode aparecer cachorro, lobo, rinoceronte, um monte de animais podem realmente influenciar a sua rotina aqui. Pois bem, pessoal, vamos para o que nos interessa. A gente vai atravessar aquela ponte daqui a pouco. Bom, vejam que aqui tem vegetação, mas se a gente for mirar lá no topo, vocês estão vendo o Himalaia, tem neve. Dá para ver que não tem vegetação. Por que que a vegetação muda de acordo com a altitude? Podem ver aqui que tem rios. Saibam que tem neve, tá? A neve origina-se rios, dela no caso. Vamos lá. Os fatores climáticos que entram e lá tem confusão lá na frente. A gente tem os inimigos humanos. Os fatores que entram, a temperatura. Pessoal, a gente já estudou em outras aulas que a temperatura ela diminui de acordo com a altitude por questões de pressão atmosférica. Quanto maior a altitude de um lugar, menor é a pressão, menor é a absorção de calor. Então a temperatura diminui, o que afeta o crescimento e o desenvolvimento das plantas. A umidade também diminui. Olha que local lindo. A umidade também diminui, também vai influenciar, visto que influencia no crescimento das plantas, limitando. Ou seja, eu já tenho dois fatores básicos de clima aqui, temperatura e umidade, sem contar a pressão atmosférica e questões ligadas à própria questão da radiação, enfim. Os fatores que a gente chama de edafológicos. Já ouviu falar essa expressão? Quase que eu vou atropelado. Eu tô achando muito estranho esse game nessa parte estar em paz. Solo, pessoal. O tipo de solo e a qualidade do solo tem que ficar muito importante para vocês. Estão vendo que eu tenho vegetação rasteira aqui? Pois é. Essa vegetação ela acaba apodrecendo depois que ela morre, né? A questão das folhas. Estão vendo folhas amareladas, mais alaranjadas. Isso cria uma camada de humus, camada fértil que retém umidade e ajuda no crescimento da vegetação. Se eu aumentar a altitude, como vocês podem ver no fundo lá o Himalaia, se eu aumentar a altitude e eu não ter a presença da vegetação, eu também vou ter uma influência no solo. Não vou ter tanto humus. Tá? Isso influencia diretamente na formação da vegetação. Agora aqui eu estou com um problema. Ou eu enfrento os rinocerontes ou eu enfrento ali os inimigos. Vamos escapar dos dois. Vamos lá. Continuando. O tipo de solo e a qualidade do solo mudam com a altitude, ok? Ao ter essa mudança, obviamente eu vou ter uma influência na disponibilidade dos nutrientes para as plantas, certo? A drenagem. A drenagem do solo também muda com a altitude, o que pode afetar a umidade e a disponibilidade também de nutrientes, como eu comentei com vocês. É a questão ali da camada de humus, né? Então eu tenho que ter o nutriente, o solo, ele é resultado da camada de humus e do intemperismo ali, que me dá os sedimentos minerais. Vamos apostar uma corrida aqui, porque o rinoceronte ele vai ficar bravo com a gente se a gente não nos viu. Vamos continuar. Bom, os bióticos, tá? Fatores da biologia, competição. A competição entre plantas faz com que elas competem, então, pela luz solar, água, nutrientes, ou seja, quem ter mais resistência, quem melhor se adaptar ao ambiente vai vencer. Predação, predação por animais, obviamente. Enfim,
O que é da geografia propriamente dita a este momento? Se você ficou até aqui, não vá embora. Vamos lá. Que é, pessoal, a zona da vegetação. Com o aumento da altitude, novamente falando de altitude, as zonas de vegetação mudam, ok? Vocês vão ter a zona basal. O que que eu vou ter nessa zona? Eu vou encontrar árvores e arbustos. É onde a gente está, estão vendo aí? Olha só, aqui eu tenho as árvores e eu tenho aqui os arbustos. Essa é a zona basal. Em Far Cry, quando você não está naquelas missões lá no Himalaia, propriamente dito, vocês estão aí na zona basal. Na zona montanhosa, ou seja, se vocês olharem bem, a gente vai dar uma acelerada aqui. Na zona montanhosa, o que que vai acontecer? Não tem nenhum inimigo aqui para atacar a gente. Já fui eu falar, apareceu. Tá? Um caminhão ali. Tá? As árvores que vão aparecer são as coníferas e arbustos de folhas pequenas. As coníferas, para quem não sabe, são os pinheiros, folhas acilicofoliadas, prontas para se defender da neve. Vamos ver se aqui é uma conífera. Pelo jeito, isso aqui é conífera, pessoal. Estão vendo? O jogo é incrível porque ele vai seguindo essa relação. A gente estava lá na zona basal, eram as árvores e arbustos, né? Estão vendo aquela árvore lá, de folha alaranjada? É típica de floresta temperada, um ambiente onde eu tenho um pouco de calor, eu tenho frio em determinada época do ano. Típico de regiões de climas com estações definidas. Aumentou a altitude, aumentou o frio, eu tenho o quê? Eu tenho uma vegetação típica de ambiente mais frio, com queda de neve, que são as coníferas. Eu utilizo o Horizon Forbidden West para explicar esses tipos de vegetação de forma mais focalizada, propriamente dita. Pois bem, depois a gente vai para a zona alpina. O que é a zona alpina? A zona alpina é onde a vegetação é mais rara. Deixa eu sair daqui para poder mostrar para vocês, tá? Que a vegetação é mais rara, né? É que as condições já são extremas, são difíceis de se adaptar. Então, na zona alpina eu já tenho a neve. E por fim, quando a gente olhar para o Himalaia, lá ele, grandão, bonitão. Quando eu digo Himalaia, tá, pessoal? É a cordilheira do Himalaia, um conjunto de montanhas. Aqui não tem algum monte, alguma montanha específica, tá? Então ali está ele. O que que tem? Ali é a zona neval, tá? Vegetação quase inexistente devido às condições extremas. A gente está falando de Himalaia, a gente está falando de altitudes superiores a 8.000 metros de altitude. Este é o nível de conversa que a gente está tendo. Bom, essas mudanças na vegetação, galera, com a altitude são resultados basicamente da combinação desses fatores que a gente mencionou ao longo da aula, como os climáticos, os edafológicos, eu nunca consigo falar direito essa palavra, edafológicos, e os bióticos. E obviamente tem a competição. Você tem que levar em consideração a altitude, tá? Que faz ter mudanças na temperatura e na umidade, tá? A questão do solo e a competição entre as formas vegetais e, obviamente, a predação, certo? Onde é que eu vou ver esse tipo de situação no Brasil? Você pode ir ali, né, na região dos mares de Morro, Rio de Janeiro, Minas Gerais principalmente, vocês vão ver que a vegetação muda de acordo com a altitude. Aqui no Rio Grande do Sul, Campos de Cima da Serra. Então, e relembrando, a gente está aqui. Relembrando, a gente está aqui na Índia, estava demorando, né? Vamos se curar aqui. Tá? A gente está na Índia. Tá? E a Índia está na região do Himalaia, e eu tenho tanto o Himalaia como essa biodiversidade incrível que vai do elefante ao tigre. Certo, pessoal? Se inscreve no Geografia Topzera, um forte abraço e até a próxima aula aqui em Far Cry 4.